E o primeiro princípio, por favor, anote aí. A obediência ativa o poder para mudar a história. Obediência. A obediência ativa o poder para mudar a história. É incrível como que Moisés, ele declara ao Senhor: tu me ordenaste. O bate-papo de Moisés com Deus está fundamentado na obediência de Moisés. Eu quero dizer e declarar que você está andando para o futuro na velocidade da tua obediência. Tem gente que enxerga um futuro tão distante, tem gente que gostaria de estar tão mais adiante e não está. É simples, você anda na direção de um futuro que Deus te mostra, mas a velocidade desse caminhar está totalmente linkada à tua obediência. Esse bate-papo é muito interessante. Tu me ordenaste. Tu me ordenaste. Agora olha aqui. Vamos começar esse ano falando do que eu sempre falo. Relembrar é importante. Quando falamos sobre obediência, pensamos em uma lista. Então fala aí. Ah, não pode beber? Já comecei errado na virada. Eu tomei um vinhozinho com a família lá, bispo. Ah, por isso que eu não fico membro da igreja. Sim, eu sem a cerveja não sou ninguém. É que você ainda não conhece Jesus. Quando você conhecer Jesus de verdade, não só de ouvir falar, você vai ver que a cerveja é só um detalhe. Sem Jesus é que você não consegue viver. E as pessoas acabam achando que, de fato, ser crente é ficar preso a uma lista. Não é disso que Moisés está falando. Moisés diz de uma ordenança de direção. Moisés diz que a ordem era para viver um exponencial. Então ele está falando para Deus assim: ó, nós estamos debaixo de uma direção que o Senhor nos deu. Se você olhar para a história e para os detalhes da saída, da libertação do povo de Israel do Egito, rumo à terra prometida, você vai perceber uma única ênfase de Deus com o povo. Sim, teve os mandamentos, sim, teve as instruções do deserto, mas todas as instruções tinham a ver com o quê? Tinha a ver com benefícios para o povo. Leia o Êxodo, leia o Pentateuco, tem um monte de regrinha ali, mas não são as regras que os rabinos depois colocaram. Deus nos entrega 10 mandamentos, que são princípios imutáveis, são santos, e existem muitas regras que Ele coloca para o povo, para manter uma saúde para o povo. Por exemplo, tem gente que me pergunta: é pecado comer cudiguim? Só os espanhóis entenderam essa. Que é um alimento feito do sangue do porco, que parece uma linguiça, não é assim? Que tem arroz, tem não sei o quê. Porque na Bíblia está escrito que carne sufocada não pode. Aí está vendo? É pecado, não pode comer. Aí assim, você vai no supermercado, vai comprar o frango, fala assim: olha, esse frango, ele foi sufocado ou cortaram o pescoço e arrancaram o sangue? Porque se ele foi sufocado, eu não posso comer. Se eu comer, eu estou no inferno. Porque lá no Velho Testamento, Deus diz para não comer a carne sufocada. Qual a razão disso, gente? Pelo amor de Deus! E vamos criando um monte de regras. Se você ainda não entendeu, eu vou te falar. Onde estão as maiores impurezas? Não é no sangue? Então quando você pega um animal, você está no deserto. O povo ficou peregrinando 40 anos no deserto. Qual é a orientação para milhões de pessoas que estão ali agrupadas, para terem uma boa saúde? Para quê? Sabe, flertar com a contaminação. Então esgota o sangue, derrama na terra aqui, purifica essa carne. Porque comer carne de porco, e tem gente até hoje deixando de comer bacon.
Bacon é vida. Bacon é tudo de bom.com. Mas coma com moderação. Por quê? Porque comer carne de porco é pecado. Por que é pecado? Não, porque lá no Velho Testamento, pata fendida, não sei o quê, tralalá. Meu irmão, vai vendo quais os sistemas digestivos de cada animal. Lembra do porquinho da tua avó, quando você era novo, lá no sítio? Onde ficava esse porquinho? E onde ficava a vaquinha? Onde ficava a cabrita? Bom, a cabrita, a vaquinha está comendo, está no pasto, e o porco está num cercado comendo tudo que sobra. Tudo quanto é lixo. Quais dos dois tem maior probabilidade de ter contaminação? Mas hoje em dia, irmão, o porquinho que você compra, rapaz, o lugarzinho onde eles ficam é mais limpo que a casa de muita gente aqui hoje. Quem visita frigoríficos de suínos, para você entrar tem que colocar jaleco, capa, tem que colocar bota, tem que, para não ter contaminação, uma coisa impressionante. É seguro, pode comer. Eu não vou para o inferno, vai não, porque Jesus pagou o preço do teu pecado. Você não vai para o céu por aquilo que você faz, você vai para o céu por aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário por você. Isso é graça. Salvação você não compra, você não merece, você recebe, é um presente de Deus e é pela fé. Então quando você vai para o Velho Testamento, você começa a ver que existem tantas direções que tinha a ver com a prosperidade, bem-estar do povo. Eu já expliquei aqui, por exemplo, com relação à circuncisão. Tem gente que tem uma interpretação tão tosca, porque no Velho Testamento falava que a mulher, no seu período de ciclo menstrual, ela ficava impura. Está vendo? Bíblia machista. Só que não lê a outra parte, que o homem, numa poluição noturna, também ficava impuro. E qual que é a razão disso daí? Evitar contaminação, evitar infecção. Você está no deserto, você não tem plano de saúde, você não tem hospital, você não tem torneira para tomar banho. Pelo amor de Deus. E qual que é o compromisso de Deus para com o povo? Fazer de você uma grande nação. Como é que você vai ser grande se tuas mulheres estão ali toda hora sofrendo com cistite, inflamação no sistema reprodutivo, infertilidade? Então, vai ter uma marca que eu vou colocar nos meus filhos. Você, varão, vai ter a circuncisão. Porque a circuncisão nada mais, nada menos do que facilitava a asepsia. E até hoje, o menor índice de câncer de colo de útero no mundo são as mulheres de Israel. Hello? E de repente você começa a ter uma visão diferente do que de uma lista de regras. E começa a enxergar o que por trás delas? Diga propósito. É coerente. Deus nos chama para pensar, para refletir. Eu não vou falar para você que eu tenho todas as respostas. Tem algumas coisas que eu confesso. Tem várias opiniões, e muitas dessas opiniões formadas até mesmo nos mesmos versículos. Mas existem outras que são imutáveis. Não tem como falar sobre graça de uma outra forma do que aqui nos é apresentada pela palavra. Então, onde eu quero chegar? Quando eu digo que a oração que muda a história tem a ver com a obediência, é você entender que esta obediência não está vinculada a um carrasco, a um imperador que quer subjugar as pessoas em benefício próprio. Não, esta obediência tem a ver com você entender que o que Ele quer para a tua vida é muito maior do que o que você imagina. Só que para isso, Ele já sabe, Ele já está. E para chegar lá você precisa passar desta forma. Faz sentido? Então, quando for conversar com Deus, não seja simplista. Como assim? Tem gente que na sua oração e acha que orar é só apresentar diante dele uma lista.
Eu quero uma casa, eu quero um carro novo, eu quero passar na OAB, eu quero... Não, primeiro eu preciso tirar a carta, que eu já reprovei 5 vezes, eu quero, e acha que isso é oração. Mas quando eu vou para a Bíblia, eu percebo que o foco é outro. Inclusive, o seu Pai Celestial sabe que você necessita de todas essas coisas. Quem lembra disso? Então qual é o foco da oração? Obediência na direção do propósito. Tu ordenaste, tu me chamou. Essa nossa história, papai, começou lá no deserto, quando aquela sarça pegava fogo e não se consumia, e ali eu te conheci de uma forma diferente. Eu ouvi falar. Eu ouvi minha mãe falar, biológica, eu ouvi o povo falar, mas eu te conheci, foi lá na sarça. E desde então, uau, uma coisa tomou conta do meu coração, é querer conhecer mais. Quanto mais você conhece o caráter de Deus, mais alegria você tem em obedecer, porque entende a razão do porquê Ele te pede. Quando Ele diz, não vai fornicar, Ele está te poupando de problemas e marcas que muitas vezes te acompanharão para o resto da vida. E não porque Ele quer te cercear de ter sentimentos ou prazeres. Ele fala, o prazer que eu tenho para você no casamento é infinitamente maior do que esse agora, antes. Diga obediência. Então não esquece. A tua trajetória, você anda para o futuro na velocidade da tua obediência.